qual que seria a diferença da Química no Enem e na FUVEST? Na verdade, a diferença são as provas. A prova do Enem é uma prova que isso não faz muita diferença para você que está aí estudando para as provas, mas o Enem não é um vestibular, ele é um exame que de certa forma avalia o ensino médio em todo o Brasil. Com a nota do Enem, você consegue utilizar nos diversos programas que existem e que aparecem na sequência da prova, né? Que é o SISU, onde você tenta pleitear alguma vaga em uma universidade federal, pública, pelo Brasil afora, por exemplo, o ProUni, onde você tenta pleitear descontos nas mensalidades com referência à nota do Enem, e até mesmo o programa do FIES, que é o financiamento educacional. Mas a prova em si do Enem é uma prova de competências e habilidades. Ela prima por medir dos estudantes de todo o Brasil quais competências e habilidades da base dele, do Enem, da matriz das habilidades dele, esses estudantes adquiriram. Mais importante, o Enem são duas provas. A prova dos itens das questões, a gente conhece, chama de questão, mas no Enem é chamado de item, que são 180, 45 de linguagens, 45 de matemática, aí você tem as outras provas, 45 de ciências da natureza, onde você tem conteúdos da química, da física, da biologia, e mais 45 das ciências humanas, conteúdos de geografia, história, sociologia, filosofia, enfim. Fora essa prova dos itens, os 180 itens, eles valem 1000 pontos. A redação, que é algo meio que à parte, ela é tão representativa e importante que só ela vale 1000 pontos. Então o Enem vale 2000 pontos, 1000 dos itens, 1000 só da redação. É fundamental você que está estudando se preparar, construindo redações ao longo desse tempo, porque é muito importante fazer uma boa redação. Uma nota excelente na redação, você consegue pleitear vagas diversas e muito boas em diversas universidades federais. A FUVEST, como é que ela é? Diferente. A FUVEST tem uma primeira e uma segunda fase. Na primeira fase você tem 90 questões, que são de múltipla escolha, o conhecido teste, com 5 alternativas, de A a E, onde você tem uma divisão mais nítida dos conteúdos, aí a prova de matemática, de física, de química, de biologia e assim por diante. Você vai responder em torno de 10 questões por matéria, algumas questões são chamadas interdisciplinares, e você, atingindo um determinado número de acertos, que é a tal da nota de corte, que ela é gerada todo ano, e ela é baseada naquele ano, nas provas daquele ano, atingido e ultrapassando a nota de corte, você vai para a segunda fase. E aí na segunda fase todo mundo terá uma prova de português com uma redação para todas as carreiras, e dependendo da carreira que você escolher, você vai ter uma prova direcionada. Então você quer prestar, por exemplo, medicina, né? Você vai ter a prova de português, mas vai ter uma prova de química, vai ter uma prova de física e vai ter uma prova de biologia específica na segunda fase. O que é importante falar da FUVEST, que é pouco falado, mas muito importante. A primeira fase, você aí deve morrer de medo da segunda fase, muito preocupado com a prova específica. Para a FUVEST, estou falando da FUVEST, o vestibular da Universidade de São Paulo, né, que alguns podem não conhecer. FUVEST é a Fundação para o Vestibular, que produz a prova de ingresso para a USP. Né, e o nome dessa prova é FUVEST, esse vestibular para ingressar na USP. Além de que você pode entrar na USP, inclusive por vagas que estão no SISU via Enem. Sim. Mas são poucas, a maioria das vagas vai pela FUVEST mesmo. Então, voltando na primeira fase, você aí tem que ficar muito, muito esperto, porque ela é uma prova de conhecimentos gerais, os conteúdos cobrados são obviamente mais superficiais do que é cobrado numa segunda fase, só que o pulo do gato é saber que se você for muito bem na primeira fase, se você for para a segunda fase com uma nota na primeira fase, às vezes superior em 10 pontos a nota de corte, é muito difícil alguém te tirar da jogada. Sua vaga está quase que garantida. Então é muito importante essa dica, tá bom?